Escola São Francisco de Assis oferecem a voz do pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. Queridos irmãos e queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, estamos iniciando o nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor, através da Rádio Universidade. Obrigado, Senhor, por este encontro. Como pastor, tenho a graça de poder falar a todas as ovelhas da nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas. É importante que sempre tenhamos presente: a Arquidiocese de Pelotas somos cada um de nós, cada uma de nós. Nós, batizados e batizadas, somos a Arquidiocese de Pelotas. Evangelho do 30º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou um manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Comentando o Evangelho do 30º domingo do tempo comum. Jesus hoje está na cidade de Jericó, bem perto de Jerusalém. A palavra Jesus significa Deus é salvação. Jesus tem a missão de introduzir o povo na terra prometida. Jesus assume o comando do povo para dar-lhes uma pátria eterna, a terra prometida, de forma definitiva. A subida de Jerusalém é decisiva para Jesus e para a humanidade. Jericó representa a velha humanidade, o velho mundo. O cego se chama Bartimeu. Por que Bartimeu? Porque a salvação, ela é para todos, mas para cada pessoa, cada fiel tem que cuidar da sua própria salvação. Bartimeu nos ensinou 3 virtudes básicas para se conseguir a salvação. Em primeiro lugar, a humildade. Ao exclamar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, até e principalmente para nós salvarmos é necessário ter humildade, fazer-se pequeno, fazer-se pobre, fazer-se servo simples, fazer-se despreendido. Junto da piedade requerida pelo cego Bartimeu, ele teve a grandeza de anunciar a realeza de Cristo, chamando-o
de meu mestre. Humildade absoluta de reconhecer o Salvador como mestre, como aquele que abre caminhos e nos coloca nos rumos do céu da vida eterna. Em segundo lugar, temos que ressaltar a fé em Jesus, o Redentor. Bartimeu reconheceu em Jesus o Redentor, aquele que nos leva para Deus, que morreu na cruz pela salvação de nossos pecados. Bartimeu reconheceu em Jesus sua missão de Messias. E, em terceiro lugar, curado da cegueira, Bartimeu deu um pulo e abandonou o manto. Ou seja, deixou tudo que era velho e foi na nova vida dar testemunho de Jesus e colocar em Jesus a sua única segurança. Tudo para nós tenhamos consciência de que é necessário abandonar o homem velho, abandonar os bens temporais que oprimem e nos escravizam. Dom Jacinto reflete a palavra de Deus do final de semana. Como reflexão minha de pastor, gostaria hoje apresentar a nota da CNBB por ocasião do segundo turno das eleições que vão acontecer no dia de amanhã. Portanto, nota da CNBB por ocasião do segundo turno das eleições de 2018. Jesus Cristo é a nossa paz. Efésios 2:14. O Brasil volta às urnas para eleger seu novo presidente. E, em alguns estados e no Distrito Federal, seu governador. Fiel à sua missão evangelizadora, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, por meio de seu Conselho Episcopal Pastoral, CONCEP, reunida em Brasília, Distrito Federal, nos dias 23 e 24 de outubro, vem ratificar sua posição e orientações a respeito deste importante momento para o país. Eleições são ocasião de exercício da democracia, que requer dos candidatos propostas e projetos que apontem para a construção de uma sociedade em que reinem a justiça e a paz social. Cabe à população julgar, na liberdade de sua consciência, o projeto que melhor responda aos princípios do bem comum, da dignidade da pessoa humana, do combate à sonegação e à corrupção, do respeito às instituições do Estado Democrático de Direito e da observância da Constituição Federal. Na missão de pastores e profetas, nós, bispos católicos, ao assumirmos posicionamento pastorais em questões sociais, econômicas e políticas, o fazemos não por ideologia, mas por exigência do Evangelho, que nos manda amar e servir a todos, preferencialmente aos pobres. Por isso, a Igreja reivindica sempre a liberdade a quem tem direito para pronunciar o seu juízo moral acerca das realidades sociais, sempre que os direitos fundamentais da pessoa, o bem comum ou a salvação humana o exigirem. Não podemos nos calar quando a vida é ameaçada, os direitos desrespeitados, a justiça corrompida e a violência instaurada. Inúmeros são os testemunhos de bispos que, na história do país, se doaram e se doam no serviço da Igreja em favor de uma sociedade democrática, justa e fraterna. A CNBB reafirma seu compromisso, sobretudo através do diálogo, de colaborar na busca do bem comum
com as instituições sociais e aqueles que, respaldados pelo voto popular, forem eleitos para governar o país. Exortamos a que se deponham armas de ódio e de vingança que têm gerado um clima de violência, estimulado por notícias falsas, discursos e posturas radicais, que colocam em risco as bases democráticas da sociedade brasileira. Toda atitude que incita à divisão, à discriminação, à intolerância e à violência deve ser superada. Revistamo-nos, portanto, do amor e da reconciliação e trilhemos o caminho da paz. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, invocamos a bênção de Deus para o povo brasileiro. Brasília, Distrito Federal, 24 de outubro de 2018. D. Murilo Grieger, arcebispo de São Salvador, presidente da CNBB em exercício. D. Guilherme Antônio Verlan, bispo de Lages, vice-presidente da CNBB em exercício. D. Leonardo Ulrich Steiner, bispo auxiliar de Brasília, secretário-geral da CNBB. Dom Jacinto comenta algo do que aconteceu na igreja no Brasil e no mundo. Vamos então agora para duas notícias da nossa igreja espalhada pelo mundo. São duas notícias que vêm do Vaticano. Duas notícias sobre o sínodo sobre os jovens que está acontecendo no Vaticano. Primeira notícia: sínodo sobre jovens. Apresentado o projeto do documento final. Foi e está sendo a semana conclusiva do Sínodo sobre os Jovens em andamento no Vaticano desde 3 de outubro. Os trabalhos serão concluídos no domingo de amanhã com a missa solene na Basílica de São Pedro. Na manhã da terça-feira desta semana, dia 23, na sala do Sínodo, foi apresentado o projeto do documento final e a entrega do texto, ainda reservado aos 253 participantes, os padres sinodais presentes. Um caloroso e longo aplauso, marcado pelas aclamações dos jovens, saudou a apresentação do sínodo do documento final, um trabalho cansativo, entusiasmante, atento a uma verdadeira corrida contra o tempo, segundo a comissão para a redação. O projeto do documento final, explicou na sala do sínodo o relator-geral cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília, foi elaborado a partir do Instrumentum Laboris, texto base de referência. Todavia, enquanto este último é fruto de 2 anos de escuta do mundo juvenil, o documento final é fruto do discernimento realizado pelos participantes no decorrer do sínodo, os relatórios, os pronunciamentos e as emendas surgidas dos trabalhos do sínodo. A estrutura fundamental do documento final reflete a estrutura da passagem dos discípulos de Emaús. Caminhava com eles, seus olhos se abriram e, por fim, partiram sem demora. O texto, subdividido em 173 parágrafos, recordou o cardeal Sérgio da Rocha, é o resultado de um trabalho de equipe. Os autores são os padres sinodais, os participantes do sínodo e, em particular, os jovens. O primeiro e principal destinatário do documento final, recordou o relator-geral, é o Papa. Com a aprovação do Pontífice, de fato, ele será disponibilizado a toda a Igreja, às igrejas particulares, aos jovens
e a todos aqueles que estão comprometidos com os jovens na pastoral da juventude e vocacional. Papa Francisco entrega o DOCAT aos jovens auditores no Sínodo. A sala do Sínodo dos Jovens teve um particular momento de festa quando o Papa Francisco entregou a todos os jovens auditores um exemplar do DOCAT, o livro que apresenta a doutrina social da Igreja numa linguagem jovem e dinâmica. O material foi desenvolvido com base em importantes documentos da Igreja, desde Leão XIII até o atual pontificado do Papa Francisco. Ele mesmo, Papa Francisco, no prefácio, nos diz que é um manual de instruções que nos ajuda, com o Evangelho, em primeiro lugar, a transformarmos-nos a nós mesmos, depois a transformarmos o nosso ambiente mais próximo e, por fim, o mundo inteiro. O sonho do Papa Francisco é que esta mudança aconteça pelas mãos dos jovens. Eu espero que 1 milhão de jovens, mais ainda, que uma geração inteira seja, para os seus contemporâneos, uma doutrina social em movimento, disse Papa Francisco. Dom Jacinto comunica o que vai acontecer na próxima semana na Arquidiocese de Pelotas. Vamos então para algumas informações de ações que aconteceram ou ainda vão acontecer na nossa igreja local de Pelotas, a Arquidiocese de Pelotas, que somos cada um de nós, cada uma de nós. A primeira ação que gostaria de registrar é a realização da 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, que realizamos no domingo passado, dia 21 de outubro próximo. Foi um dia muito lindo em termos de tempo, portanto um presente de Deus para nós, ou até um presente também da Mãe de Jesus e Mãe Nossa para nós. E por isso mesmo, uma grande multidão de romeiros e romeiras estiveram presentes nessa 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Além de todos os nossos fiéis da Arquidiocese de Pelotas, também fiéis das dioceses de Bagé e de Rio Grande. Além também dos religiosos, religiosas, dos diáconos permanentes, dos presbíteros, estiveram presentes, além de mim, arcebispo, o nosso bispo emérito, Dom Jaime, como também o bispo emérito de Bagé, Dom Gílio, e o bispo titular de Rio Grande, Dom Ricardo. A presença desses bispos também foi muito importante nessa 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Na Romaria, nós também celebramos a nossa prioridade pastoral, que é a Casa do Pão, juntamente com o Ano do Laicado e também o Sínodo dos Jovens que está acontecendo em Roma. E essa reflexão que fizemos em torno da prioridade, em torno do Ano do Laicado e em torno do Sínodo dos Bispos, calou profundamente os corações de todos os romeiros e romeiras. Louvado seja Deus por esta nossa 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, que aconteceu no domingo passado, dia 21 de outubro. E mais uma coisa que foi constatado, graças a Deus, também pelo espaço
sagrado que estamos construindo lá junto ao santuário, todas as celebrações eucarísticas, como também a oração do Rosário, as bênçãos, tanto do Santíssimo quanto as bênçãos individuais, foram sempre num clima muito orante. Os romeiros e romeiras que participaram sentiram que o dia foi um dia de encontro com Deus através da nossa mãe, a mãe de Guadalupe, a mãe das comunidades. Também é importante registrar que estamos realizando neste final de semana, começando já ontem, dia 26, sexta-feira, e hoje, continuando, dia 27, sábado, a nossa Assembleia Pastoral Arquidiocesana. Esta Assembleia Pastoral Arquidiocesana, acontecendo ontem e hoje, realiza-se no CADAS, Centro Arquidiocesano Dom Antônio Zátera. E esta Assembleia, claro, tem como grande objetivo avaliarmos o ano 2018 com a prioridade à Casa do Pão e também planejarmos o próximo ano 2019, quando teremos a prioridade à Casa da Vida. Todos os participantes da Assembleia, representando as nossas paróquias, mas também representando as pastorais, os movimentos, os setores e organismos, como também a presença dos leigos, né, da coordenação dos leigos, dos religiosos, da coordenação dos religiosos, de todos os diáconos permanentes e de todos os presbíteros, tem esse grande objetivo de olhar essa caminhada da nossa igreja. E temos sempre pedido muita oração para que todos os que participam da Assembleia Pastoral Arquidiocesana, que fazem parte dessa Assembleia Pastoral Arquidiocesana, sejam muito iluminados, muito iluminadas. Portanto, a oração de todos e de todas para esta Assembleia Pastoral Arquidiocesana, que está acontecendo ontem e hoje no CADAS, Centro Arquidiocesano Dom Antônio Zátera. É o grande momento da nossa igreja local de Pelotas, o grande momento da nossa Arquidiocese de Pelotas. Também gostaria de registrar que estarei nos próximos dias participando da reunião da FEBIC-LAC, Federação Bíblica Católica Latino-Americana e Caribenha. E vai acontecer essa reunião na Cidade do México, e essa reunião será nos dias 31 de outubro até 5 de novembro. E como já anunciei, inclusive na Romaria, tenho a possibilidade também de uma celebração no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe do México, o grande santuário que foi construído sobre o local onde apareceu Nossa Senhora de Guadalupe ao nosso índio Santo Juan Diego. Então estarei participando desta reunião da FEBIC-LAC como membro do Comitê Executivo da FEBIC Internacional. E eu represento nessa reunião toda a América Latina e Caribenha como membro do Comitê Executivo da FEBIC Internacional. Também gostaria de pedir a oração de todos e de todas para esta reunião que participarei nos próximos dias.
chegamos ao final do nosso programa A Voz do Pastor, através da Rádio Universidade. Muito obrigado a todos e a todas por mais uma vez acompanhar esse momento que tenho como pastor para falar a todas as ovelhas da nossa arquidiocese. E antes de colocar um ponto final, eu gostaria de lembrar que não vamos esquecer do nosso compromisso concreto que assumimos na 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, que aconteceu no domingo passado. Lá foi proposto por mim como pastor e foi acolhido, esse compromisso concreto que assumimos, o compromisso concreto da 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. O compromisso concreto assumido foi este: todos os dias, antes de dormir, fazer um instante de exame de consciência. Hoje falei bem das pessoas ou hoje falei mal das pessoas? Este foi e é o compromisso concreto assumido nesta 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. E é importante que todos nós, sim, façamos antes de dormir este exame de consciência. Hoje falei bem das pessoas ou hoje falei mal das pessoas? Gostaria ainda de fazer um pedido: rezem por mim, arcebispo, para que eu procure ser santo. E colocando agora um ponto final, agradecendo a Deus mais uma vez por ter podido estar com todos e todas neste programa A Voz do Pastor pela Rádio Universidade. A todos e a todas a minha bênção de pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dom Jacinto Bergman apresentou A Voz do Pastor, um oferecimento Escola São Francisco de Assis, uma escola da Rede Franciscana de Educação, Rua Almirante Barroso, 1692.